Olá pessoal, como é que vai? Tudo bem? Olha só o que está escrito aqui na Bíblia, em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Efésios foi escrito por Paulo, cheio do Espírito Santo. Sabemos que Paulo, antes dele se tornar cristão, ele foi um perseguidor da igreja na época dos mártires. Enfim, ele se converteu ao Senhor Jesus, e foi um dos apóstolos que escreveu mais a Bíblia por intermédio do Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, E quando a pessoa pode ser a pior pessoa da face da terra, que humanamente falando, que não tem mais jeito para essa pessoa, Mas se essa pessoa se arrepender com sinceridade, se entregar para o Senhor Jesus, de corpo, alma e espírito, abandonar as práticas do pecado, abandonar as coisas erradas, independente do que ele fez ou ela fez ou deixou de fazer, quando a pessoa parte de abandonar que outrora fazia de errado, fazia coisas que desagradam a Deus, vai acontecer isso aqui com ela ou com ele. Olha só, Efésios 2, 8 até o 9. Olha só o que está escrito aqui, ó. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não, versículo 9, não vem das obras para que ninguém se glorie. Ou seja, a salvação é pela graça, é entrega da pessoa ao Senhor Jesus de corpo, alma e espírito. A partir do momento que a pessoa ouve a palavra de Deus, ouve a mensagem de Deus, independente do que ela ou ele que fez ou deixou de fazer, quando essa palavra penetra no coração, na mente, essa pessoa se deixar o evangelho, a luz da palavra, entrar na mente dela, entrar no coração dela ou dele, dessa pessoa, então há uma renovação. Ou seja, quando a pessoa tem vontade de largar aquilo ali, então Deus dá uma fé sobrenatural, a fé que vai direcionar a pessoa a se entregar para Ele, a se batizar, a largar o pecado, a largar as coisas erradas e viver somente para Cristo, fazer a perfeita e a vontade dEle, sem se vangloriar, porque a salvação não é por obra, não é por ações sociais. Claro, isso faz parte do ser humano, mas não é isso que vai salvar o homem, a sua alma, não. Mas é a fé, é a certeza da salvação, é o abandono de pecado, é a certeza que você vai largar o pecado, vai largar as coisas erradas e viver exclusivamente para Deus, fazendo a sua vontade, fazendo aquilo que Deus quer que eu e você, nós fazemos, para que nós venhamos obter a salvação, para a gente fazer isso, fazer aquilo outro, que significa que a gente vai ser salvo. Não, porque a partir do momento que a pessoa recebe o dom de Deus, que é o Espírito Santo, que é a certeza da salvação, naturalmente a pessoa vai fazer o bem para o próximo. Claro, ele não vai ser um bobão, uma bobona, de ser bonzinho demais ao ponto daquela pessoa se prejudicar. Não. Mas ele vai ajudar de uma forma consciente, da forma que Deus pede.
e aquela pessoa não se vangloria. A salvação é pela graça. É a pessoa se abandonar do pecado, se afastar das coisas erradas. Ouviu a palavra de Deus, por quê? Porque a palavra de Deus diz, ouvir a palavra. Deus, ele é educado, o Senhor Jesus, ele é educado, ele bate na porta do coração. Ele não chega metendo o pé, invadindo, não. Ele bate na porta do coração. Se a pessoa abrir a porta do coração, ele entrará e ceará com ele ou com ela. Basta te abrir o nosso coração para Deus, para ele poder ele entrar e fazer morada. Se você está na prática do pecado, abandona, porque a gente não sabe. A gente não sabe daqui a pouco. Hoje a gente está vivo, mas amanhã a gente não sabe se vai amanhecer vivo. E a sua alma? Estas palavras servem para mim também. Isso corresponde à salvação da nossa alma. Porque a nossa alma não morre, ainda que muitos falam em dormir da alma. Mas a Bíblia não fala em dormir da alma. Muitos querem distorcer aquela palavra, né? Que nós vivos sabemos que vamos morrer um dia, mas aqueles que já morreram não sabem de nada. Claro, por meio do corpo ele não sabe o que está se passando aqui no campo físico, né? Eles estão distorcendo isso para confundir, se for possível, até aquelas pessoas que lê a palavra, que medita a palavra, porque o inimigo ele conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, de trás para frente. Então é que ele tentou ludibriar o Senhor Jesus com a palavra, citando o Salmo 91, que dirá nós pecadores, por isso que diz na palavra dele, examinar as escrituras, não coma na mão de ninguém. Você ouviu? Opa, vamos lá, lê a palavra para ver se está batendo. Se está batendo, amém. Se não bater, cai fora, é engano. O inimigo vai fazer de tudo, se for possível, para enganar até os eleitos, para que não venha a ser salvo. Por quê? Porque o pouco tempo resta para ele, então ele vai fazer de tudo. Vamos se entregar para o Senhor Jesus. A salvação não é pelas obras que a gente faz, não. É pela graça, é pelo sacrifício. Sabe que é o sacrifício que a gente tem que fazer? É sacrificar nossa carne. Como? Abandonar o desejo dela. A carne pede para a gente pecar todo dia. A carne pede para fazer isso, fazer aquilo outro, para desagradar a Deus. E a gente resistir. Não. A gente tem que ter o temor do Senhor. É esse sacrifício que a gente tem que fazer. É sacrificar nossa vontade, a vontade de pecar. Porque todos nós temos a natureza pecaminosa. A salvação da nossa alma está nas nossas mãos. A salvação da minha alma está nas minhas mãos. A salvação da sua alma está nas suas mãos. Porque Deus, ele respeita a decisão humana. Deus, ele não leva ninguém para o inferno. Não. Se a pessoa vai para o lugar de tormento, porque elas decidiram ir como? Pecado. Desobediência à palavra de Deus. Desprezar a palavra dele, desprezar o Senhor Jesus, desprezar o sacrifício que ele fez por nós, enquanto estava em vida. Cessou aqui no mundo físico, lá no mundo espiritual, já foi selado, a sentença já foi dada para essa pessoa. Tudo que essa pessoa tinha que fazer, ela tinha que fazer em vida, não depois que já a alma sai do corpo. Isso serve para mim, para você, para todos nós.
A salvação é pela graça enquanto que nós estamos vivos. A graça de Deus ainda está, a porta da graça de Deus ainda está aberta. Enquanto que eu e você, nós estamos com os olhos abertos. Está passando um morcego aqui, estou aqui no trabalho. Enquanto que nós estamos vivos, depois que nossos olhos se fecham, acabou a graça. Acabou a graça. Aí o que a gente fez ou deixou de fazer em prol do Senhor Jesus em vida é que vai determinar se a gente vai para a boa-aventurança ou para o lugar de tormento. São as nossas escolhas. Pensa bem. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu dou isso, eu dou aquilo, eu dou comida aos pobres, eu dou isso aqui assim, eu dou roupa, tudo bem. É louvável, é bom, excelente. Mas isso não é suficiente para a pessoa ser salvo, não. Porque diz, lê lá em Efésios 2, 8 até o 9. Para quê? Não é pelas obras, para que nenhum de nós venha se vangloriar. O que é isso? Senhor, eu ajudei o necessitado, eu ajudei o próximo, agora eu tenho que ser salvo, né? Eu ajudei o meu irmão, eu dei o meu último para a pessoa ali, eu tenho que ser salvo, bater no peito. Eu ajudei, agora eu mereço ser salvo. Não. A salvação é pela graça, é pela fé, é dom. Não vem de vós, essa fé não vem da gente, vem dele. A partir do momento que eu e você, nós se entregamos 100% a ele, que é o Espírito dele, que se entregamos para ele. Ele coloca a certeza da salvação, não é? A certeza da salvação, a pessoa não tem medo de morrer. A pessoa não quer, ninguém quer morrer, nenhum ser vivo quer morrer. Mas nós não tememos a morte, porque sabe para onde vai. É isso? Pessoal, que Deus abençoe você, medita na palavra, não fica só na minha palavra não, leia, medita nela. Se vê que for útil para você, amém. Se não vê, descarta. Vai na palavra do Senhor, ok? Se você está afastado nos caminhos do Senhor, volte correndo, volte quando você ainda está respirando esse fôlego de vida, porque um dia ela vai se acabar, tanto para mim, como para você, como para todos nós. Um dia ela vai se acabar. E a sua alma, para onde é que vai? Não responda para mim não. Se eu partir, para onde é que vai minha alma? Eu tenho que responder para mim mesmo. Para onde é que vai? Medita, analisa bem, pensa bem. Não há tempo mais para estar brincando não. Não há tempo mais para estar em cima do muro não. O tempo está passando assim, rápido. Entendeu? Estamos já no meio, praticamente quase no meio do ano. Daqui a pouco, final do ano já está bem aí. E a sua alma? E a nossa alma? Pensa bem, ok? Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe nós todos. Tchau. E não se esqueça de compartilhar com os outros amigos. Entendeu? Essa mensagem. Compartilhe com as outras pessoas. Tá bom? Deus abençoe. Tchau.